CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Quinta-feira, toda quinta-feira, é dia do quadro CBN Saúde, aqui na CBN, que vai ao ar sempre às 9h30 da manhã. Mas hoje, um pouquinho mais cedo, às 9 horas, e nós vamos falar no CBN Saúde de hoje sobre a infecção do trato urinário, que é uma das causas mais comuns de infecção na população em geral. Conforme a Sociedade Brasileira de Urologia, a incidência de infecção urinária é de 80% a 90% em mulheres, é mais prevalente na idade reprodutiva e nas mulheres que estão na menopausa, por conta aí da queda do estrogênio e também de alterações no tipo e na quantidade de micro-organismos que protegem a vagina da mulher. Hoje a CBN Campo Grande, então, recebe o urologista Danilo Galante, que está ao vivo por telefone e vai nos orientar sobre cuidados para evitar este problema, que é um problema bem incômodo, inclusive. Doutor Danilo, muito bom dia, obrigada pela participação e seja bem-vindo à CBN. Oi, Lohane, muito obrigado pela atenção. É muito importante falar desse tema, infecção urinária, que é um dos principais motivos de consulta ao urologista, ao PS, inclusive de internações na urologia, tanto em quarto quanto em UTI. Muito bem, doutor. Bom, as mulheres são mais vulneráveis, sobretudo porque possuem menor extensão anatômica da uretra do que os homens e maior proximidade entre a vagina e o ânus também. Eu quero que o senhor comece, então, explicando que fator é mais comum na causa da infecção urinária. São bactérias em maior quantidade no trato urinário, por exemplo? Quais são esses fatores? Então, na verdade é interessante a gente falar por idade. Né? Isso que você falou é real, mas apenas na idade acima dos 18, 15 anos, até uns 40 anos. Na verdade, é a época em que as mulheres têm mais infecção urinária. Se a gente olhar desde o nascimento, até 2 anos de idade, os meninos têm mais infecção urinária, porque eles têm mais malformações de pênis, de bexiga, e eles acabam tendo mais infecção na infância. Na idade entre 2 a 12 anos, eles empatam, tá? Então, é muito raro você ter infecção urinária nessa idade. A hora que entra a relação sexual na história que muda um pouco, porque tem muita infecção urinária que é associada com relação sexual, e tem até a cistite da lua de mel, que a gente fala, né? E sim, aí tem a ver essas questões anatômicas, a uretra da mulher, que é o tubinho que leva a urina da bexiga para o meio externo. A uretra da mulher tem mais ou menos 5 centímetros e o homem tem mais ou menos 20 centímetros. Então as bactérias não sobem até a bexiga do homem. Mas essa realidade de mulher ter mais infecção urinária também acontece até os 50, 55, porque aí os homens começam a ter problemas de próstata, começam a ter dificuldade de esvaziar a bexiga e aí de novo empata esse quadro. Né? Então, as mulheres têm mais infecção urinária na idade, digamos, reprodutiva, por questões anatômicas, pela proximidade, sim, da uretra com o ânus, mas é só nessa faixa de idade. O restante tem outra distribuição. O senhor falou um pouquinho mais cedo sobre que alguns pacientes até chegam a ficar internados. Eu queria então que o senhor explicasse um pouco a respeito do agravamento da infecção. Ela pode sair da bexiga, ir para outros locais do corpo? Que tipo de agravamento pode ocorrer por conta da infecção urinária? Perfeito. Quando a gente fala em infecção urinária, a maioria das pessoas lembra daquela cistite, né? Que é aquele quadro de infecção só da urina da bexiga, que dá vontade de urinar toda hora, ardência, urina escura, mal cheirosa. Só que a gente tem que lembrar que a infecção urinária ainda compreende a prostatite, que é quando essas bactérias chegam na próstata do homem, e a pielonefrite, que é a mais grave e mais comum dessas graves, que é quando as bactérias sobem para o rim e fazem um quadro de febre, queda de estado geral, e
e o paciente fica debilitado. Esses são os pacientes que vão acabar internados, são os pacientes que vão precisar de antibiótico na veia, e são os pacientes que precisam de UTI. Não é incomum os pacientes ficarem em casa esperando uma melhora espontânea da infecção urinária, ou mesmo tomando um antibiótico, não resolverem e chegarem em estado grave para o pronto-socorro e terem que ir direto para a UTI. Doutor, durante a pandemia nós tivemos vários problemas de saúde que foram até agravados por essa questão de pandemia, enfim. Em relação à infecção urinária, houve aumento dos casos de infecção urinária durante a pandemia também? Olha, a gente não percebeu aumento dos casos de infecção urinária, na verdade até diminuição, mas não porque os casos não aconteceram, e sim porque os pacientes ficaram com medo de procurar ajuda. Não só de infecção urinária, como no meu caso de cálculo renal, até de incidência de tumores, né? Os tumores não pararam de existir, mas os pacientes pararam de procurar o médico. Em tese, a Covid não predispõe infecções urinárias, nem o contrário. Quem está com infecção urinária não tem mais Covid. Então, não tem muito essa relação direta, mas infelizmente muitos pacientes com medo da Covid deixaram inclusive algumas doenças se agravarem. Não é o caso só da infecção urinária, a gente também está falando de pressão alta, diabetes e outras doenças muito mais comuns. Então não teve essa associação direta, mas e sim de piora do atendimento, né? Prevenção. Quais são as orientações que o senhor dá à prevenção? O que pode ser feito para que se evite a infecção urinária? Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que a infecção urinária acontece quando a urina se concentra e a bactéria tem tempo de grudar na parede da bexiga e causar doença. Então, as formas de prevenir são aumentar a ingesta de líquido, né? Então, tanto de água, sucos, e fazer essa urina diluir. A segunda, a principal orientação é esvaziar a bexiga com frequência, então isso não dá tempo, faz com que não dê tempo da bactéria se fixar na parede da bexiga, e principalmente no caso das mulheres, depois das relações sexuais, esvaziar a bexiga, porque a relação sexual não é a infecção urinária não é uma DST, né? Não é uma infecção sexualmente transmissível, mas ela predispõe. Os pacientes, eles têm uma facilidade de ascensão das bactérias para a bexiga, então essas mulheres devem acabar a relação sexual e esvaziar a bexiga, porque nessa elas também eliminam as bactérias que eventualmente entraram. E procurar atendimento médico é sempre importante, né, doutor? Perfeito. Quando começar com sintoma, e os principais ardência, vontade de urinar toda hora e mudança de cheiro e de cor da urina, sim, procurar o médico, porque essa bactéria que começa na bexiga é a mesma que sobe para o rim e causa os quadros graves de pielonefrite. Muito bem, Danilo Galante, urologista, falou com a gente um pouco sobre infecção urinária. Eu quero agradecer a sua colaboração, doutor. Muito obrigada pelas informações. Desejo uma excelente quinta-feira para o senhor. Muito obrigado, bom trabalho, estou sempre à disposição, Lohane. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.